Eu vou ministrar a palavra em 15 minutos, tá, irmãos? Não vou, o que é isso? Não vou atrapalhar o seu macarrão com a parmegiana. Quem vai comer isso em casa depois? Os irmãos não vão comer. Na minha casa vai ter macarrão com a parmegiana, estão convidados. Vai ter? Na minha casa. Alguém já deve estar fazendo lá. Não vai ter. Vou ter que comer, vou ter que almoçar fora, irmãos. Cancelo a parmegiana. Mas é rápida a palavra. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Muito feliz, um culto muito abençoado. Que alegria ver a Rafaela, que alegria, né? Que alegria ver os irmãos. Que alegria, vou repetir de novo, que eu fiquei feliz. Que alegria ver o João lá na televisão. Que gostoso, né? Que bem, foi uma benção. 2 Reis, capítulo 5, verso 20. 2 Reis 5, 20, conta a história, irmãos, de Geazi. A Bíblia diz assim: mas Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor não deveria ter deixado esse sírio Naamã partir sem aceitar os presentes. Tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele para ver se consigo alguma coisa. E Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que Geazi corria atrás dele, desceu de sua carruagem e foi ao encontro dele. Está tudo bem? Perguntou Naamã. Sim, está tudo bem, respondeu Geazi. Meu senhor me enviou para dizer que acabaram de chegar 2 jovens profetas da região montanhosa de Efraim. Meu senhor pediu 35 quilos de prata e 2 roupas de festas para eles. Claro, leve 70 quilos de prata, insistiu Naamã. E ele lhe deu 2 roupas de festa, colocou a prata em 2 sacolas e enviou 2 servos para carregarem os presentes para Geazi. Ao chegar à colina, Geazi pegou as sacolas, enviou os servos de volta e escondeu os presentes dentro de casa. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Não estive em lugar algum, respondeu Geazi. Mas Eliseu lhe disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era ocasião de receber dinheiro e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas, gados e servos. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Irmãos, essa é uma história dentro de uma história. Por que é uma história dentro de uma história? O fato principal não é essa passagem que eu li. O fato principal é que Naamã, um comandante sírio, foi curado por um profeta chamado Eliseu em Israel. E é interessante que quando Naamã vai até Eliseu para ser curado, ele vai com alguns presentes. Quem já recebeu um presente, diga: eu já recebi um presente. Quem vai receber um presente essa semana, diga: eu vou receber um presente. Olhe para o seu irmão e diga: estou à disposição. Coisa maravilhosa. Estou aqui. Diga para o seu marido: estou aqui, ó, braços abertos. É bom receber um presente, irmãos? É claro que é bom. Maravilhoso. Um presente. Agora, se tem a opção de receber e de não receber. Talvez você fale para mim: pastor, queria
tomar um café com o senhor essa semana, vou pagar, fique à vontade. E eu dizer para você, meu irmão, essa semana eu não posso. Outros irmãos já se candidataram a entrar no meu lugar, né? Mas isso pode acontecer, alguém recusar um presente? Seu pode. Eliseu traz pelo Senhor a cura para Naamã e não recebe o presente. Ele não recebe o presente. E Naamã vai embora, curado. Ele teve uma conversão no Senhor. Ele vai embora curado, convertido, mas ele vai embora com os presentes que ele trouxe para o profeta. Alguns profetas, era prática receber esses presentes normais, mas entendeu Eliseu que naquele dia ele não iria receber aquele presente, e estava tudo certo. Só que Naamã não achou justo, Naamã não, só que Geazi não achou justo o que aconteceu. Agora entra Geazi. Quem era Geazi? Geazi era a linhagem profética em Israel, que tinha começado na sua expressão com Elias, passado para Eliseu, e o próximo na fila era Geazi. Ele era o ajudante do profeta, ele era o discípulo do profeta, e ele não concordou com o profeta naquele momento. É errado não concordar, irmãos, com a liderança, com as autoridades? É errado não concordar? Não, porque cada um de nós temos as nossas opiniões, e até mesmo os momentos das nossas vidas podem trazer essas questões. Ou você não sabe o porquê o líder fez isso, porque ele tem outras informações. Então, não é errado pensar no reino de Deus. Não é errado dizer, puxa, isso daqui talvez não poderia ser dessa forma. Não é errado. Deus não tira isso de nós. Irmãos, se a gente perguntar para os adolescentes se a gente está certo, a gente vai se surpreender. Eles vão falar que a gente está errado em um monte de coisa. Como nós fomos quando nós éramos adolescentes. Agora, com o passar do tempo, a gente descobre muitas coisas. É ou não é verdade? E aí a gente começa a mudar um pouco a mente. Porque você tem uma outra visão das coisas. Então isso é natural, você olhar e falar, puxa, será que isso poderia ser assim, poderia ser assado? Qual é o pecado? É o trabalhar contra. É o trabalhar contra. Geazi não concorda, mas ele poderia trabalhar em Deus essa não concordância. Não, ele vai trabalhar contra. Só que para trabalhar contra, a Bíblia diz que esqueci a palavra, irmãos, de um abismo, se chama outro abismo. E sempre será assim. De um abismo vai se chamar outro abismo. Geazi não concorda e agora ele vai trabalhar contra. Então ele vai até Naamã e diz assim, o meu Senhor me enviou até você. Isso era verdade ou era mentira? Mentira. Porque um abismo sempre vai chamar outro abismo. Agora ele está trabalhando contra. E ele diz, o meu Senhor me pediu para vir aqui porque chegaram, primeira mentira, segunda mentira, porque chegaram alguns profetas lá, e ele pediu 35 quilos de prata. Olha que presente bom para a esposa pedir para o marido esses dias. Os irmãos estão pegando a pedra, atenção diaconato, alguns irmãos estão bravos comigo. Irmãos, 35 quilos de prata, era 35 quilos de prata, não era pouco. Naamã disse o seguinte, leve 70. Leve 70. Podíamos encontrar uns Naamã nas nossas vidas, né? Esse é outro detalhe, irmãos. Só que nada disso era de Deus. Nada disso tinha a presença de Deus. Nada disso era verdade. Naamã entrega, ele não está sabendo nada. Ele levou um presente.
Naamã se preparou para presentear o profeta. Ele não está sabendo de nada disso. Ele presenteia e ainda ele faz mais. Ele pede para 2 servos acompanhar Geazi até o local que ele ficaria com os presentes, da roupa, da prata, está tudo certo. Quando, irmãos, Geazi chega diante de Eliseu, Eliseu só faz uma pergunta para Geazi. Só faz uma pergunta. A pergunta é, verso 25. Quando entrou para ver seu senhor Eliseu, este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Onde você esteve? Aonde você está colocando os seus pés, Geazi? Eu queria pregar, irmãos, um ponto, e pensar com toda a igreja, por que o diabo trabalhou dessa forma na vida de Geazi? Porque aqui é uma ganância de Geazi, uma ganância. Por que o diabo trabalha em algumas áreas da minha e da sua vida? Por que ele nos tenta? Por que ele nos tenta? Você já parou para pensar nisso? Essa semana, preparando essa palavra, eu estava pensando nisso. Porque a história de Geazi vai acabar aqui. Ele não vai ser profeta. E a história dentro da Bíblia acaba aqui para ele. Ou seja, o diabo trabalhou de tal forma na ganância de Geazi, que tudo que Deus tinha projetado para frente acaba aqui. Ele consegue absorver toda a ação do diabo para si e não vai viver os projetos de Deus. Agora, uma coisa é fato, irmãos, nós não existimos hoje para ser um objeto nas mãos do inimigo. Não. Deus não te criou para que você seja um objeto na mão do inimigo. Deus não te fez para isso. Talvez você fale, pastor, a minha história é difícil. Mas, irmãos, Deus não te fez para viver uma história difícil. Não. Se existe uma história difícil, haverá uma superação do Senhor na sua vida, e você pode acreditar nisso, e daqui uns anos você me procura dizendo, pastor, era verdade o que o senhor falou. Porque Deus não está brincando conosco, irmãos. Essa mesa não é uma brincadeira para a igreja. Deus não está brincando de nos colocar em perigo. Deus não está brincando de colocar um filho dele para ser desprezado, não. Deus é um Deus zeloso, cuidadoso conosco. Como somos com os nossos filhos, com os nossos netos, se somos bons para eles, imagine Deus para conosco, irmãos. Então Deus não tinha esse desejo que Geazi terminasse ali, ou dessa forma. Deus não tinha um desejo que Geazi ficasse desse jeito, que essa ganância dominasse o coração de Geazi. Mas a ganância dominou o coração de Geazi. E se a ganância não é algo que muitas vezes tem nos dominado, outras coisas têm tentado nos dominar. É ou não é verdade, irmãos? Só que entender o que está tentando nos dominar vai fazer com que a gente tenha vitória. Há um livro de administração, principalmente ministrado em administração, que fala sobre a arte da guerra. É um livro sobre teorias de guerra, de exército, essas coisas assim, muito usado na administração. E fala algo interessante: se você conhece o seu inimigo, você já tem 50% de chance de derrotá-lo. Se você conhece o seu inimigo, e se você se conhece, a chance aumenta para 100%. Agora, se você não conhece o seu inimigo, e se você não se conhece, a chance de derrota é 100%. É uma teoria de exércitos, é uma teoria, mas que a gente pode trazer para nós. O que hoje está te tentando, irmãos? E isso é individual, porque talvez as minhas tentações não sejam as suas. A tentação de Geazi era na ganância. O que é uma ganância? É olhar as pessoas e não enxergar o rosto das pessoas, é enxergar o bolso das pessoas. É se aproximar das pessoas por interesse.
é se aproximar das pessoas porque as pessoas podem te dar algo. Isso é uma ganância que domina o ser humano, E é muito ruim você estar próximo de uma pessoa que você está olhando para ela e você sabe que ela só está perto de você porque ela tem interesse em alguma coisa de você. É ou não é verdade, irmãos? Agora, você acha que Deus tem isso para nós? A igreja é um local, irmãos, que a gente recebe todos, de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós vamos receber aqueles que creem no Senhor, nós vamos receber aqueles que também não creem no Senhor. Nós vamos receber pessoas boas, pessoas que não sejam tão boas assim na interpretação de uma sociedade. Nós vamos receber quebrantados, nós vamos receber pessoas que dizem, eu não tenho que me quebrantar. Nós vamos receber pessoas mais simples, pessoas mais abastadas, de qualquer jeito. Agora, uma coisa é fato, todas essas pessoas não me pertencem, não te pertencem. Se o Senhor colocou aqui, pertence ao Senhor. E eu tenho que zelar e cuidar de cada uma, da forma que são, do modelo que estão, na idade que possuem. Algumas pessoas vão falar comigo sobre o que, irmãos? Dor nas costas. Pastor, que dor nas costas? Adolescente vai falar para mim sobre ansiedade. E nós temos que olhar para cada uma, entender o tempo, o momento de cada um e amar a cada um. A ganância de Geazi fez com que ele se cegasse e não conseguisse olhar para as pessoas como elas são. Agora, as demais questões que vêm contra as nossas vidas também tentam nos tirar do caminho. Um exemplo. Se o inimigo tem tentado você com o orgulho, irmãos, observa qual que é o significado de uma pessoa orgulhosa. Porque muitas vezes você fala, por que o inimigo me tenta contra o orgulho? Eu vou te explicar, irmãos. Ninguém quer ficar perto do orgulhoso. Na verdade, o propósito é que Satanás quer que você fique os seus dias sem ninguém perto. E talvez você fale, pastor, mas a minha família é pequena, ninguém está perto. Não é isso não, irmãos. Uma família grande pode ter pessoas isoladas pelo orgulho, porque ninguém suporta ficar perto de um orgulhoso. Pastor, mas a minha tentação é na área sexual. Vou te explicar. É na área sexual. É porque Deus tem pureza no relacionamento. E é nessa área que o diabo quer trabalhar. Na verdade, ele está trabalhando nessa área para que você não tenha comunhão com Deus. Porque sem ter pureza, como é que você consegue ter comunhão com Deus? Está dando para perceber que algumas tentações nossas, não é no sentido que a gente acha, é mais além. Pastor, eu sou uma pessoa que não quero mudança. É isso que o diabo trabalha dentro do meu coração. Na verdade, irmãos, o que o diabo quer é que você nunca consiga alcançar as mudanças que Deus tem para você. Porque a ganância de Geazi não era propriamente dito ali, naquilo. Deus já estava vendo adiante, Deus já estava vendo além. Está dando para entender a palavra, irmãos, em nome de Jesus? As nossas tentações nos mostram na onde Deus quer trabalhar. Pastor, qual que é o meu propósito de vida? Hoje está tendo tantas questões nesse sentido. Vou te falar, a maioria das suas, das ações que Deus quer fazer na sua vida, é exatamente onde o diabo está tentando. Porque ele sabe, o diabo sabe, que Deus tem algo para derramar na sua vida, então ele tenta travar. Ele tenta travar. As nossas tentações, elas revelam aonde Deus quer que a gente chegue. Pastor, eu estou preso em vícios. Não é só em vício que você está preso. Você está preso porque o diabo não quer a sua sobriedade, não quer a sua saúde, então ele quer te prender ali. Existia um pregador chamado Charles Spurgeon. Ele foi considerado o príncipe dos pregadores. Mas ele tinha vícios.
E com vícios ele desenvolveu uma doença chamada gota. Alguém conhece essa doença? E por volta de 50 anos ele morreu. Morreu. Não cuidou da sua saúde. O que o diabo queria? Era travar ele de imediato, irmãos. Mas travar como, se ele não pode ceifar a nossa vida? O diabo não pode ceifar a nossa vida, então ele vai nos tentando. Spurgeon poderia ter ministrado muito mais palavras, mas o diabo roubou a sobriedade dele. Ele abriu espaço, dentro do entendimento ele abriu espaço. E é assim, Geazi não precisava daquilo que ele pegou, mas o diabo o entorpeceu pelo engano. Pastor, eu estou sendo tentado a me rebelar contra tudo e contra todos. Não é só na igreja, não é só nessa situação. O diabo quer que você se rebele contra Deus. Pastor, eu não quero aceitar a autoridade de ninguém. Eu quero questionar, ser um questionador. Eu quero trabalhar para um jornal aqui de São Paulo, ser o questionador de tudo e de todos. O diabo quer que você se volte contra os questionamentos de Deus. Porque você começa a questionar os homens, depois sabe quem você vai questionar? Deus. Estou encerrando a palavra, irmãos. Quando ele chega diante de Eliseu, onde você esteve, Geazi? A resposta de Geazi foi: não estive em lugar algum. Não estive em lugar algum. Era o mesmo que dizer para o profeta: as minhas tentações são maiores do que os planos de Deus na minha vida. E essa mesa, irmãos, nos diz ao contrário, que a gente pode ter um monte de situações, mas que ela nos leva no caminho de Deus. Ter ceado essa manhã é uma vitória para o reino. Nunca mais deixe de cear. Pastor, estou cheio de pecados. Se conserte. Mas sei, porque isso é uma vitória do Senhor. Uma vitória do Senhor. Geazi aceitou a derrota. Saiu dali, desse encontro com o profeta leproso, e a história dele acabou. A história de Geazi não precisa ser a minha história e nem a sua história. Olhe para o teu irmão e diga: a história de Geazi não é a sua. Não é a sua. Não é a sua. Você vai vencer essas questões. Você vai vencer essas tentações. Você vai vencer o projeto do inimigo. E vai viver o projeto que Deus tem para você. As suas tentações, irmãos, não são para você tropeçar, mas para você vencer e ser usado por Deus. Ser usado por Deus. E vai ser usado nessa área que hoje é difícil para você. Vai ser usado nesse local aonde você está vendo muitas vezes tantas dificuldades. É nessa situação que Deus vai te usar. É nesse lugar que Deus vai te usar. Geazi poderia vencer e dizer: eu venci. Não venceu, mas nós vamos vencer em Cristo Jesus, amém? Se coloque de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã e você pensasse aonde o inimigo tem tentado. Qual área? Qual situação? Pastor, eu estou com dúvida, eu não sei interpretar aquilo que o inimigo está tentando fazer na minha vida. Se você não sabe, você pode me procurar, ou procurar a pastora Grazi no final do culto, que a gente ora por você. Mas entenda, as tentações que o inimigo tem trazido para as nossas vidas, é porque há um projeto de Deus em cada uma delas, e nós precisamos vencer. E peça ao Senhor, fala: Deus, eu estou com essa situação aqui, ó. Eu não consigo, Pai. Eu não consigo vencer essa área. Eu não consigo vencer essa tentação. Eu não consigo cuidar daquilo que o Senhor pede para eu cuidar. Eu não consigo. Fale isso para Deus. Na nossa sinceridade, irmãos, pode ser com palavras
até simples, mas na nossa sinceridade Deus nos ouve. Fala para Deus, fala: Deus, eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo nessa área, nessa parte, nessa situação, eu não estou conseguindo. Mas peça para Jesus, fala: Deus, mas me ajuda nessa manhã. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso, Senhor Deus, da ajuda do Senhor. A minha história não vai acabar como Geazi. A minha história não vai terminar com lepra. A minha história não vai terminar com uma situação complexa e difícil. Fale isso para o Senhor. Irmãos, antes, olhe para mim uma coisa. Eu atendi um casal que por muito tempo eles não se acertavam em nada. Um queria ir para a direita, outro para a esquerda. Se um gostava de macarrão, outro falava que era feijão. Era desse nível. E eu falei para eles, falei: olha, o filho de vocês precisa do Senhor. E depois de um tempo eles entenderam isso, o menino estava dando muito trabalho. E eles foram tentando se ajustar, irmãos, com muita dificuldade. Passaram-se anos e mais anos. Um dia esse menino estava no acampamento conosco, e na hora do batismo ele levantou a mão e falou: eu quero me batizar. E os pais estavam lá, e na hora que ele desceu, o Senhor falou no meu coração: pode falar para os pais, que a tentação que tanto eles tinham era porque esse menino aqui não ia permanecer no Senhor. E eu falei isso para os pais. Eu falei: a opção de vocês permanecerem na igreja, no caminho do Senhor, é que colocou o filho de vocês aqui dentro dessa piscina para ser batizado. Para ser batizado. Algumas tentações que nós temos é porque o diabo tem tantas coisas contra a nossa casa e a nossa família, irmãos. Mas vencer isso é o que nós vamos viver. Amém? Vencer isso é o que nós vamos viver. Feche os teus olhos. E de verdade eu estou encerrando o culto, irmãos. Peça para o Senhor: Deus, me ajuda, me ajuda. Pai, eu quero orar por cada irmão nessa manhã. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nas nossas questões, nas nossas situações. Muitas vezes o inimigo trabalha, Senhor Deus, para destruir um plano e um projeto do Senhor. Muitas vezes o inimigo quer nos cegar para que nós possamos abrir mão de um plano e de um sonho que Deus tem para as nossas vidas, para a nossa casa e para a nossa família. E a tua palavra também diz que não é por força e nem por poder, que muitas coisas, Senhor Deus, nós não conseguimos gerar nos nossos irmãos, precisa ser pelo teu Santo Espírito. Eu quero ministrar o Espírito Santo de Deus sobre cada um da nossa igreja nessa manhã. E que o Espírito Santo, porque se não é por força e nem pelo poder, é pelo Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida, meu irmão. Espírito Santo de Deus, entra onde só o Senhor pode entrar. Dá força para aqueles que precisam ter força. Ajuda-nos nas nossas tentações. Livra-nos delas, Senhor Deus. E que nós possamos continuar. Porque a história escrita pelo Senhor é que nós vamos viver. E a história do Senhor para cada vida, para cada família aqui, é uma história abençoada, cheio da graça e cheio da presença do Senhor. Vem sobre a vida de cada irmão, meu Pai, em o nome do Senhor. Amém e amém. Que a sua semana seja de vitória, de vida, de alegria e de muita paz, em o nome de Jesus.